Departamento Infantil apresenta Culto Infantil. Pegue a sua Bíblia e vem com a gente. Olá, crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Elisete e é um prazer estar aqui novamente compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. E hoje vamos contar a historinha da multiplicação. Temos aqui uma cesta, 5 pães e 2 peixinhos. Lembraram da historinha? Antes que a gente comece a falar um pouco mais da historinha, vamos fazer uma oração? Feche seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Feche os olhinhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, ó Deus, por este momento. Que o Senhor fale aos nossos corações, abra a nossa mente, meu Pai, para que possamos entender e praticar a Tua palavra. Obrigado por todas as crianças que estão nos assistindo e pelos seus familiares. É o que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hora da história. A historinha de hoje, crianças, se encontra no livro de João, capítulo 6, versículos 5 ao 13. João, capítulo 6, do versículo 5 ao 13. Vamos ler? Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente, também os peixes, quando eles os queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que lhes sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram de 12 cestos de pedaços os 5 pães de cevada que lhes sobraram aos que havia comido. A historinha de hoje, crianças, fala da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Vamos ouvir a historinha? Certo dia, Jesus estava com seus discípulos em uma montanha e uma grande multidão o seguia. O menino, que também queria ver Jesus, foi até aquela multidão, procurando ali um lugar para se assentar bem à frente, aonde que ele pudesse ver Jesus, onde que ele pudesse ouvir Jesus, onde que ele pudesse contemplar os milagres que Jesus estava fazendo na vida daquelas pessoas. Passando-se o dia, ele nem se lembrou de se alimentar. A mãe dele tinha preparado um lanchinho para ele. Sabe o que tinha ali, crianças? Isso mesmo, 5 pães e 2 peixinhos tinha naquela cesta. Mas o dia foi passando e os discípulos, preocupados, perguntou para Jesus: Senhor, já é tarde, mande o povo para casa, pois o povo precisa se alimentar. O menino ficou ali observando, e então Jesus respondeu a seus discípulos: Vocês podem alimentá-los. E os discípulos ficaram perguntando: Como iremos alimentar toda essa multidão se nada temos? Então eles saíram em meio à multidão procurando algum alimento. E assim, André, que era discípulo de Jesus, encontrou com esse menino e perguntou: O que tem aí nessa cesta? Ele disse: Apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas posso dar eles a Jesus. Então André foi com a cesta até Jesus e Jesus perguntou: O que tem aí, André? Ele disse: Nada tenho, Senhor, mas este menino, ele quer compartilhar com a gente
o seu lanche. Aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas como iremos alimentar toda essa multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos? Jesus, sorrindo, agradeceu ao menino por ter compartilhado o lanche dele. E assim apresentou aquela cesta a Deus, orou a Deus. E sabe o que aconteceu? O milagre, sim, a multiplicação de pães e peixes. Jesus multiplicou a toda aquela multidão de gente, aqueles pães e peixes. O menino ficou maravilhado de ver a multiplicação e mais um milagre que Jesus estava fazendo diante de toda aquela multidão que ali estava. Assim, a multidão ficou satisfeita e ainda sobrou alimentos. Vocês acreditam? E Jesus pediu aos discípulos para recolher. Sobraram 12 cestas de alimentos, de pães e peixe. Um lanche que era apenas para um menino. Jesus fez um milagre e pôde alimentar toda aquela multidão que ali estava. Esquecemos até de comer, mas de repente começou a anoitecer e os discípulos sem saber o que fazer. A multidão precisava comer. Eu era só um menininho carregando o meu lanchinho. 5 pães e 2 peixinhos, era todo o meu lanchinho. E eu ofereci a Jesus. Ele orou e o lanche ali abençoou, repartiu os peixinhos e os pães, e um milagre a todos mostrou. Quando eu divido, eu não perco nada. Na verdade, todo mundo ganha. Que matemática maluca é essa? Que matemática maluca é essa? Quando eu divido, o amor se multiplica. Todo mundo sai no lucro. Matemática maluca do bem, matemática maluca do bem. Eu era só um menininho carregando o meu lanchinho. 5 pães e 2 peixinhos, era todo o meu lanchinho. E eu ofereci a Jesus. Ele orou e o lanche ali abençoou, repartiu os peixinhos e os pães, e um milagre a todos mostrou. Quando eu divido, eu não perco nada. Na verdade, todo mundo ganha. Que matemática maluca é essa? Que matemática maluca é essa? Quando eu divido, o amor se multiplica. Todo mundo sai no lucro. Matemática maluca do bem, matemática maluca do bem. Eu era só um menininho que aprendeu uma grande lição. Ser bondoso vale muito a pena, enche a barriga e o coração. Vamos louvar! Bem com vocês? Nós estamos bem, graças ao nosso Deus. Meu nome é Débora e essa é minha irmã Rebeca. Vamos adorar o Senhor. Salta o som, Rebeca. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Duas palavrinhas só, eu aprendi de cor.
apresenta, então direi, oh, oh, aproxima, eu passarei o ano dançando sua presença, Senhor. Tchau, crianças, fiquem com Deus. Crianças, hoje eu vou cantar um versículo. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6, 55:6. Isaías 55:6, 55:6.